Opa! Olá, vozes da minha cabeça, como vocês estão? Bora! Solte minha camisa! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Hoje eu irei recomendar alguns joguinhos bem maneiros pra vocês jogarem com seus amigos no Roblox. Amigos esses que não tenho. Mas claro que nem por isso vai me impedir de indicar alguns jogos incrivelmente bons e maneirinhos nas quais você pode jogar com alguém ou até mesmo sozinho. E eu realmente irei indicar jogos bons de verdade. Então nada de jogos genéricos feitos por IA ou jogos com uma gameplay chata. Então podem ficar tranquilos. Uma coisa que os jogos na qual eu irei falar sobre aqui são jogos não tão populares e tem uma grande chance de vocês não terem visto ainda. Até porque não são jogos tão facilmente encontráveis na homepage do Roblox, cercado por jogos um tanto que peculiares. Então pegue na minha mão virtual e venha conhecer esses jogos tão maravilhosamente incríveis para você jogar com seu camaradinho preferido. Ou então jogar sozinho enquanto apodrece no seu quarto esperando que algum dia sua vida miserável saia do lugar. Brincadeirinha, chega de papo e deixe-me apresentar esses jogos incríveis para vocês. Uma campanha média. Bem, nada melhor que começar indicando os jogos que eu mais iniciei nessa última semana. Esse joguinho aqui é simplesmente um dos jogos de RPG de turno do Roblox mais divertidos que eu já joguei. Nesse jogo aqui você pode escolher entre diferentes classes e raças, e pode moldar o seu personagem da maneira que preferir. O jogo inicialmente possui um total de 7 classes iniciais, nas quais são guerreiro, ladrão, lutador, patrulheiro, mago, sacerdote e bardo. O guerreiro, como já é manjado em qualquer jogo de RPG, é focado em combates físicos, com uma espada, possuindo ataques de dano alto e buffs de ataque. O lutador é um pouco parecido, mas em vez de usar uma espada, ele usa os punhos, e também é focado mais em defesas e esquivas, utilizando os punhos para atacar. O patrulheiro é basicamente o ranger do jogo, apesar de que a distância do ataque não fazer diferença alguma no jogo, mas ele é, resumidamente, o cara que usa armas de longa distância, como o arco e flecha. Ele é mais focado em focar em apenas um alvo por rodada. Também tem o mago. O mago, ele é o mago, né? Contemplem o mago! Como em qualquer outro jogo de RPG. Usa magias, etc. Ele também consegue invocar alguns ajudantes durante a batalha para ajudá-lo. Tem o sacerdote também, que é o curandeiro do time, que possui habilidades baseadas em curas e alguns ataques baseados em fé. E por último o bardo, que é o bufador do time, focado em dar buffs de status para seus companheiros. E além das 7 classes principais, o jogo também possui diversas subclasses, na qual você pode ir desbloqueando durante a sua jornada. Além de algumas outras coisas extras, que você consegue desbloqueando matando certos bosses ou fazendo certas opções, como desbloquear roupas, algumas skills passivas, para iniciar novas gameplays mais bufados, e ir mais longe. No jogo é possível jogar com até 5 amigos, mas o recomendado pela descrição do jogo é jogar entre 3 a 4 jogadores. Mas independente de você não ter amigos para jogar com você, ainda assim é possível se divertir sozinho. E também seu personagem fica com bem mais áurea, solando os bosses no X1. Chainsaw, esse aqui é um jogo bem desconhecido do Roblox, por jogadores que ficam muito tempo presos à homepage inicial. Ele é um jogo roguelike incrivelmente foda, se passa em um deserto meio Mad Max, mas com os aspectos diferentes e mais místicos. O jogo resumidamente se resume em você ficar coletando sucata e almas, e comprando upgrades pro seu carro, ou itens. Ao vender a sucata que você coleta, e as almas servem para você trocar por novas habilidades, ou aumentar algum atributo. O jogo tem muitos inimigos variados, cada um sendo bem único e tendo suas próprias formas de se enfrentar. Uma coisa que é extremamente útil de se usar no jogo é o parry, que é uma habilidade bem roubada quando você se adapta totalmente. Ela te permite counterar o ataque de qualquer inimigo quando você acerta o parry perfeitamente. O jogo te permite jogar em até 8 jogadores, então se você for um sortudo que tem 8 amigos, esse jogo aqui é perfeito para você jogar com eles. Livro das Cores. Esse aqui é um joguinho muito mais simples comparado aos outros dois da lista. Ele é mais tranquilo e é para você jogar com aqueles amigos que buscam algo mais calmo e relaxante. Nada muito frenético nem muito tenso. É mais para vocês aproveitarem o tempo pintando vários cenários diversificados e diferentes uns dos outros, enquanto conversam ou só jogam mesmo para relaxar. Os cenários disponíveis para vocês pintarem no jogo são bem bonitinhos, e dá pra perder umas boas horinhas. O jogo, mesmo sendo jogado sozinho, continua extremamente relaxante, ainda mais quando você coloca uma musiquinha bem vibes pra ouvir enquanto pinta os cenários, enquanto reflete os fracassos diários. Mas jogue esse jogo, ele vale a pena, eu juro. Ele é bem simples e minimalista, mas eu acho que vale a pena ser jogado.
No Escape, outro jogo que eu acabei conhecendo recentemente e achei extremamente bom. É um jogo roguelite plataforma, onde você tem que ir coletando esses bloquinhos que são uma espécie de presentes, eu acho, enquanto você tenta sobreviver a uma entidades que ficam tentando te matar a todo momento. Como Husky e esse bebezão aí. Parece muito aqueles bebês cabeçudos de Apenas um Show. Os caminhos dos níveis sempre são gerados aleatoriamente, conforme você vai passando os níveis. Você pode escolher alguma melhoria e também qual vai ser o próximo inimigo introduzido ou bufado. E também algumas classes para você ir desbloqueando no jogo igual outros jogos anteriores. E também outro jogo que fica divertido pra caramba jogando com amigos, caso você tenha. É mesmo, é? Mas independente de ter ou não, é um jogo muito bem funcional se jogando sozinho. Bem, vamos para o primeiro jogo na qual realmente precisa de amigos para jogar. Votos do Irmão, ou em inglês Nananana Brothers. Sendo que a minha gameplay nesse jogo foi a mínima da mínima, então me perdoem por não ter uma gameplay tão avançada assim. Eu consegui entrar na sala com um cara na qual eu consegui jogar por uns 6 minutos, pra logo depois ele meter um tiro na minha cabeça da forma mais brutal possível. Sério mesmo, foi totalmente inesperado isso. Ainda mais de um jogo com o nome Votos de Irmão. A coisa que eu menos esperaria era receber um tiro de espingarda no meio da cara do meu próprio irmão, dentro do jogo. Mas nesse jogo eu sei seu amigo deixando claro aqui, antes que nesse jogo você pode jogar apenas com um amigo. Esse jogo é específico para 2 jogadores, então escolha bem o amigo que você vai jogar, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, ou até pior. Nesse jogo, como já dito, você e seu amigo são irmãos, Marcos e Zack. O jogo se passa em um mundo meio pós-apocalíptico e em ruínas, e você tem que se mantendo vivo e descobrindo cada vez mais da história. Eu não darei muitos spoilers do jogo, pois é um jogo que é melhor você mesmo entenderem a história dos personagens e desfrutarem por conta própria. Transversal, ou melhor, o Manhunt do Roblox. Esse é um jogo de ação e também stealth, com uma atmosfera mais sombria e tensa. No início do jogo, aparentemente, o jogador é sequestrado por uns caras mascarados, e agora tem que escapar de uma espécie de manicômio. O jogo é bem desafiador e o combate do jogo é bem gostosinho de se jogar, mas eu não recomendo vocês se enfrentarem vários inimigos ao mesmo tempo, ou vocês podem se dar mal que nem eu me dei aqui. O jogo é bem tenso em vários momentos, e a todo momento você tem que ter bastante atenção e cautela, para não acabar atraindo muitos inimigos. E esse também é outro jogo que só é possível de se jogar com no máximo 2 jogadores. Então chame aquele seu parceirinho especial que você tem e faça um duo com ele para escaparem de sequestradores mascarados. Wizard Tycoon, esse aqui é um clássico jogo de dupla do Roblox. Esse jogo aqui é também especialmente para duos, mas caso esteja completamente sozinho, ainda é possível encontrar alguns players para jogar o Tycoon junto, porque você não necessariamente precisa de outro player para conseguir comprar as coisas para a parte sua da base. Mas para completar inteiro, sim. Wizard Tycoon é um Tycoon de magos. Magos meio no estilo Harry Potter, sabe? Com varinhas, vassouras e magias, ou melhor, magos no geral. Porque eu acabei de lembrar que também tem os cajados que dão magias cabulosas pro jogador. Só uma dica, não tenta enfrentar ninguém com o Game Pass dessas espadas lendárias aqui. É praticamente hit kill. Mas é normal dos jogos antigos do Roblox terem armas totalmente desbalanceadas para jogadores que gastam Robux. Como sempre, o capitalismo na sua forma mais pura possível, até nos jogos. É um jogo bem divertidozinho para você passar uma tarde à toa jogando com alguém. Assim como eu passei jogando com a minha ex há 2 anos atrás. Saudades, Ana. Rogue Braid, Lâmina do Ladrão, outro joguinho roguelike e outro joguinho pouquíssimo falado. Eu pessoalmente não cheguei a ver quase ninguém falando sobre esse jogo, ainda mais na comunidade BR, mas é um baita de um jogo divertido. E é mais um jogo desse vídeo que possui diversas classes para o jogador, como lutador, anjo, paladino, necromante, vampiro e etc. Nesse jogo vocês têm que ir sobrevivendo entre as rodadas, enquanto vai comprando melhorias, novas armas, melhorando e conseguindo passivas através de rituais. Um ritual, meu? Um ritual satânico? Galera entrando no bosque pra fazer um ritual? Porque se for isso eu não quero ir lá. Mas se tem enviado eu... Em troca de HP. A classe que eu mais joguei e mais achei apelona no jogo foi a classe de vampiro, porque você simplesmente rouba a vida dos inimigos e recupera teu HP. É uma passiva muito apelona e muito útil no jogo, já que para conseguir passivas melhores você precisa dar o seu HP em troca. O jogo tem um cenário fixo, mas com diversas temáticas que vão alterando, e os inimigos também, como cemitério, selva, oceano e entre vários outros.
e eles vão se alterando conforme você vai passando pelas rodadas. E também é possível jogar com um total de 4 jogadores. Então você aí que tem um quarteto, é um jogo perfeito para vocês. Agora um jogo para você que sempre quis ser CLT de organizador de livros em uma biblioteca. Esse jogo é perfeito para você. Chama aquele seu amigo e chama ele para organizar uma biblioteca com mais de 2.400 livros. E passa literalmente o dia inteiro só organizando livros em prateleiras, sem ser remunerado no final. É um jogo legal para se passar o tempo, mas é bem demorado. Então se você quiser terminar, eu recomendo chamar uns bons amigos para conseguir terminar antes do fim do dia. Por sorte, esse jogo contém alguns updates que você pode fazer no seu personagem, conforme vai organizando a biblioteca, assim fazendo você terminar de organizar tudo bem mais rápido. Como uma habilidade de atrair os livros para sua mão, ou de localizar capítulos de livros específicos, e algumas outras aí no geral. Esse é um daqueles jogos onde você entra para jogar sozinho ou com um amigo. Você coloca uma musiquinha tranquila e vai organizando os livros, e quando você menos perceber, já vai ter acabado completamente. Agora o último jogo do vídeo, mas não menos importante, Combat Initiation, ou também aportuguesado Iniciação de Combate. Esse é um outro jogo com aspectos de roguelike. Eu sei, me perdoem. Eu estava viciado em jogos roguelike quando eu estava fazendo esse vídeo. Mas nem por isso esse jogo é igual aos outros que eu recomendei, já que ele também tem fortes elementos de arena shooter e entre outros estilos de jogos. Nesse jogo você entra em uma partida de até 6 jogadores e enfrenta várias multidões de inimigos. E conforme as rodadas vão aumentando a quantidade de inimigos também. E aparecendo inimigos cada vez mais difíceis e tudo mais. E a cada 10 rodadas você enfrenta um boss e muda o mapa depois. Eu mesmo passei um belo de um sufoco para enfrentar o Jason, como podem ver aí no fundo. Mas é um jogo que te prende bastante, principalmente por causa dos upgrades e da jogabilidade incrível que o jogo possui. E bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido essas recomendações de jogos e possam se divertir com seus brothers. Ou sozinho também. Aliás, não é porque você não tem ninguém pra jogar que isso muda o fato de você poder se divertir sozinho também. Tanto que se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo recomendando jogos single player pro Roblox. Ou no geral também. Enfim, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixem suas sugestões de vídeos aí nos comentários. Um beijão e um grande abraço. Tchau, tchau.